Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabriela da Bicompliance e hoje eu quero conversar com vocês sobre o COSO ERM. Se você é do mundo do compliance ou do mundo corporativo em geral, pode ser que você já tenha ouvido falar nessa metodologia, que é uma metodologia muito importante de análise de riscos. Então hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre como é essa análise de riscos, o que é o COSO. Bom, o COSO é o Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, ou o Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Tradeway. Essa é uma organização privada, sem fins lucrativos. Ela foi criada nos Estados Unidos em 1985 para prevenir e evitar fraudes em processos internos e em procedimentos internos das empresas. Isso foi desenvolvido então lá em 85 e até hoje o COSO é um grupo bastante atuante em relação à análise de riscos. E bom, o COSO, esse grupo, eles queriam elaborar um modelo comum de discussão e de avaliação para riscos organizacionais. Então, para isso, ele criou uma metodologia que chama Enterprise Risk Management Framework, ou ERM, ficou conhecida então como COSO ERM. E essa, então, é uma metodologia para análise de riscos, para que fosse criada uma consciência comum sobre os riscos e controles. Bom, então essa é uma metodologia que ela é executada pela diretoria executiva da empresa, também executada pela gerência e por outras pessoas da organização, ligados aí à determinação de estratégia e análise de riscos dentro da empresa. Então, o principal objetivo do COSO é identificar, primeiramente, quais são os objetivos do negócio, para aí conseguir identificar os eventos que podem afetar a empresa, direcionando então a gestão para que as ações que forem tomadas pela alta gestão permaneçam dentro do tal do apetite ao risco dos donos da empresa, dos acionistas, dos sócios da empresa. Então o COSO ele vai primeiro entender qual é o grande objetivo, quais são os grandes objetivos da empresa, vai entender qual é o apetite ao risco dos seus gerentes, dos seus dirigentes da empresa, para que a gente possa então orientar as ações que a empresa for tomando em cima desse apetite ao risco. Por exemplo, se uma empresa é extremamente conservadora, a gente já sabe que vai ter uma série de ações que a gente não vai conseguir tomar dentro da empresa. Ao contrário, se for uma gestão que pega os riscos, que não tem medo de tomar riscos, aí a gente tem umas ações que a gente pode tomar com uma liberdade um pouco maior. Bom, então a metodologia do COSO ERM, ela já passou por uma série de atualizações. A última atualização que a gente tem é de 2017 e eles estabeleceram então nessa nova metodologia de 2017 20 princípios distribuídos aí em 5 componentes. É muito interessante que depois que você escute esse podcast, você pelo menos digite ali no Google COSO ERM para você visualizar como que é essa metodologia. Essa metodologia ela é representada por um formato de cubo, em que tem 3 dimensões, e ali você consegue ver como todas as dimensões dessa metodologia se intercalam. É um modelo bastante interessante, é bem visual, então eu recomendo que vocês, depois desse podcast, procurem exatamente como é esse cubo, que vai ficar bem mais fácil de entender aqui os componentes e os princípios. Bom, aqui eu vou falar então um pouquinho sobre esses 5 componentes principais do COSO ERM. O primeiro componente é a governança e a cultura. Então, a governança é aquilo que vai definir o tom da empresa, o tom da organização. É isso que vai reforçar a importância e vai estabelecer a responsabilidade da supervisão do gerenciamento do risco corporativo. E a cultura, é claro, ela está relacionada aos valores éticos, aos comportamentos
que são desejáveis que a empresa tenha e o entendimento do risco, né, em geral, em relação à empresa. Então, esse é o primeiro componente, é o primeiro fator aí que a gente precisa se atentar quando a gente fala em COSO, é a governança e a cultura. Dentro do compliance, né, o que a gente chama do tal do tom at the top, né, então o tom da cultura sempre vem de cima, sempre vem da alta gestão, da área da governança. O segundo componente principal aí para a gente prestar atenção é a estratégia e a definição de objetivos. Então, no gerenciamento de riscos corporativos, a estratégia e a definição de objetivos, né, eles trabalham juntos nesse processo de planejamento estratégico. Aqui é que a gente vai definir, então, o apetite ao risco e a gente vai alinhar isso com a estratégia e os objetivos do negócio para que a gente possa entender bem, né, quais são esses riscos, como está esse apetite ao risco e, então, identificar, avaliar e responder a esse risco. O terceiro componente é o desempenho, ou seja, os riscos que possam impactar no atingimento da estratégia e dos objetivos do negócio, eles precisam ser identificados e avaliados. Os riscos eles precisam ser priorizados por severidade em relação ao contexto, né, e ao nível do apetite ao risco. O quarto componente é a revisão. Então, pela revisão do desempenho da entidade, a empresa pode considerar quão bem os componentes do gerenciamento do risco corporativo estão funcionando ao longo do tempo e avaliar se precisa fazer mais alguma revisão em cima dessa estratégia de análise de risco. E, por fim, o quinto componente é a informação, comunicação e divulgação. Então, no gerenciamento dos riscos corporativos, a gente precisa ter um processo contínuo de obtenção e compartilhamento necessário de informações, tanto de fontes externas quanto de fontes internas da empresa. Isso em relação a tudo o que circula dentro da empresa. E aqui a gente tem os princípios de impulsionar sistemas de informação, comunicar informações sobre o risco e também comunicar em relação à cultura e ao desempenho da empresa, né, nos mais variados níveis. Então, isso daqui foi um pouquinho sobre o que é a metodologia do COSO-RM. É uma metodologia amplamente aceita pelo mundo quando a gente fala de análise de riscos. É uma metodologia bastante importante e pode agregar muito na sua empresa ou no setor de compliance em que você trabalha. Então, fica aqui esse podcast sobre o COSO-RM. De novo, reforço, entrem no Google, procurem a visualização do COSO-RM para vocês entenderem melhor como que essa metodologia funciona. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e até a próxima!